Novos Aires. Lá eu todos meus parentes estão lá. Aqui tem minha filha e meus netos. Bom dia a todos. Com satisfação, então, apresentamos hoje a Hora da Matemática, o professor Alves Graça Filho. Ele é docente da escola estadual, né? Isso, Celso Amado de Mourão e do Colégio Objetivo, aqui de Rio Preto. A palestra é Critérios de Divisibilidade por Números Primos. O assunto, ele acabou de defender a dissertação de mestrado, profilática, orientada pela professora Evelyn, que veio nos prestigiar, e não veio sozinho. Vem dois, não, vale foi dois. Bom, o Sr. Alfio, ele nasceu em Guarulhos. Quando fala Guarulhos, o que nós lembramos? Mamonas, O pessoal já é tão jovem que Mamonas Assassino já é velho. já tá velho. Bom, nasceu em Guarulhos e lá ele fez o ensino fundamental e médio, escolas públicas, escola pública, e veio depois para Rio Preto fazer graduação, fez aqui no IBIUS, licenciatura em matemática, e já há um bom tempo está atuando começou por escola de ensino ensino particular. 29 anos eu estou na escola particular. Não fala a quantidade. Não fala a quantidade de anos. Fala assim, mais ou menos. Mais de 5. Então, já 29 anos, Colégio Santo André, São José. Deu aula também no ensino superior, no Norte, né? E como aluno que ele fez estágio, ele provou uma fórmula, um teorema. Eu fui estagiário do professor Higino e naquela ocasião nós desenvolvemos um teorema da potência matricial. Um dia nós vamos ver isso. Não tem essa aplicação prática aqui, foi uma coisa que ficou guardada, né? Se tiver curiosidade a gente pode falar. E sempre preocupado assim, com a formação, fez lato sensu, né? Fez pós-graduação lato sensu. Eu fiz duas especializações lato sensu, uma em tecnologia de ensino superior na Universidade de Franca e fiz especialização em pedagogia na Faculdade de Leonidas Ilha Solteira. Então, e depois, agora recentemente, então, Profimate. Agora, depois de avô, resolvi fazer o Profimate, né? E tive a honra de ter a professora Evelyn como minha orientadora. Avô tão novo, né? Tão novo. 4 netos, assim. Então, eu agradeço a sua presença. Eu acho que eu esqueci algumas coisas. Ele é desenhista, né? O Léo perguntou se eu estava desenhando, eu resolvi homenagear o Léo aqui. Desenhista, ele tem um trabalho sobre frases matemáticas com humor, né? Um livro publicado. E eu agradeço a sua presença. Obrigado. Ele tem, assim, com o IBIUS, você tem uma relação muito intensa já há algum tempo. Faz bastante. E, Sempre aqui. Então, eu já vi aí ex-alunos, né? Tem uma ex-aluna ali. Eu falei, o Alfinho vai falar, né? É isso, ó. Obrigado pela sua presença. Então, pessoal, agradeço a presença de todos, a oportunidade do professor Hermes, tá? A presença da professora Evelyn, tá? E a todos vocês. Então vamos, o Léo também, que ajudou aqui, né? Uma tarde. Tá? Aqui nós colocamos um resumo do que foi a dissertação de mestrado no trabalho final do programa Profimate. Tá? Então, eu não vou colocar as demonstrações mais extensas aqui, só colocamos a principal para que vocês tenham noção. Caso tenha interesse em aprofundamento, eu estaria à disposição para explicações e também vai ficar na biblioteca um exemplar
da dissertação completa. Tá? Aí a pessoa pode folhear, pode manusear à vontade, tá? Fica à disposição. Caso tenha dúvida, alguma coisa, pode marcar que eu venho esclarecer. Tá? Então, vamos iniciar. O tema é divisibilidade por números primos. A gente sabe que na prática, no dia a dia ali, no ensino, principalmente no fundamental, que você vai começar e depois também no médio, a questão da divisibilidade sempre foi um tópico onde o aluno apresenta dificuldades. E o próprio professor, ele está acostumado com aquelas divisibilidades mais comuns. Por 2, por 3, por 5, por 10, por 9, né? Aí vem por 11, tal. Agora, quando envolve números primos, aí a coisa complica. Eu observei que no material do Estado, a divisibilidade por 7, que é o maior primo de um algarismo, nem é comentado. Tem que fazer no braço mesmo, né? Então, nós desenvolvemos aqui uma regra geral para qualquer primo, tá? Para saber se o número é ou não divisível por esse primo. Tá? Em destaque, a divisibilidade pelo 7. Tá? Então, esse é o tema. Então, aqui é parte da dissertação do mestrado em matemática, né, do programa Profimat. O tema, o título da dissertação é Critérios de Divisibilidade e Aplicação em Sala de Aula. Tá? E aqui, a professora Evelyn, a sua orientação. Ok? Bom, a gente sabe que a contagem foi uma necessidade, o homem teve necessidade de contar, de aprender a contar. E isso foi formando com o tempo, e aí surgiram a ideia de números. Tá? Como contar? Então, havia várias maneiras, né? Contagem em nós, usando pedras, marcações em ossos, só que isso aqui é um sistema muito rudimentar, né? Então, este matemático aqui, ó, Peano, tá? Guarda bem o nome dele, vai aparecer, né, no curso aí de vocês. Ele que organizou tudo isso. Então, ele formulou uma teoria onde organizou tudo isso e definiu o conjunto dos números naturais. Tá? Então, através dos seus axiomas, são chamados axiomas de Peano. Como que eram esses axiomas de Peano? Ele falava assim, ó, todo número natural possui um único sucessor, que também é um número natural. Por exemplo, o número 5 é um número natural. O seu sucessor é 6, tá? Que é único, não tem outro. 7 é um número natural. O seu sucessor vai ser 8, que é único. Tá? Esse é o primeiro axioma dele. O segundo, números naturais diferentes possuem sucessores diferentes. Então, vamos pegar o exemplo anterior. 5, sucessor dele, 6. 5 é diferente de 7. O sucessor de 7 é 8. Então, tem sucessores diferentes. Tá? Aqui, a gente poderia falar, números que têm o mesmo sucessor são iguais. Tá? Um número tem sucessor 6. Um outro número tem sucessor 6, só se eles forem iguais. Tá? Existe um único número natural que não é sucessor de nenhum outro. Este número é o 1 e representamos o número 1. Aqui, nos axiomas originais, é 1 que aparece como o primeiro natural. Porque naturalmente você conta do 1, né? 1, 2, 3, 4. Porém, o 0 veio depois. E
na maioria dos livros, e quando a gente estuda, aparece como? Um zero, né? Então, por uma questão de formulação, de convenção, colocou o zero, tá? Mas no original dele era um, tá? Você vai ver livros aí, a maioria começando do zero. No material do Prof. Mate, ele dá como um, começando do 1, que era o original. Tá? Tem momentos que é bom começar do 1, né? Porque evita o problema de uma divisão, por exemplo, né? Que você tem o perigo de ter o divisor zero. Mas tem outras situações que é interessante começar do zero. Então, tá? Por uma questão de formulação, você pode fazer esses axiomas todos aqui, ó, começando do zero. Tá? Lá na biblioteca foi com zero, né, que nós colocamos. Né? Aqui estava esse aqui já estava pronto, eu peguei, eu nem reparei, mas lá da biblioteca, a banca, né, a banca pediu para colocar do zero, por ser mais utilizado. Tá? Mas não teria problema. Definiu o material do Prof. Mate, ele definiu como 1 primeiro. Então, se um conjunto de números naturais contém o 1, lembre-se, se for zero, aí é zero, tá? Além disso, contém o sucessor de cada um dos seus elementos, então esse conjunto é o próprio n. Então vamos lá. Vamos começar aqui do caso do 1. Vai. O conjunto contém 1. Sim. Tudo bem? 1 pertence ao conjunto. Aí ele contém o sucessor. Quem é o sucessor de 1? 2. Aí contém o sucessor de 2, que vai ser? Pronto. Aí vai dar todos os naturais. Tudo bem? Então, esses são os axiomas de Peano. Tá? Bom, quando a gente fala de números, é importante a gente falar dos sistemas de numeração. Tem vários sistemas de numeração. Tem os da antiguidade, o sistema egípcio, tá? Tem o babilônico. Só que o nosso aqui, o romano, que até hoje é usado, o romano. Mas para nós aqui é o indo-arábico. O indo-arábico, ele foi desenvolvido pelos hindus. Porém, quem fez a difusão, quem fez o lobby ali desse sistema, foi justamente os árabes. Tá? Então, né, ficou assim, sistema indo-arábico. Tá? Tem até a história que fala, Hermes, da palavra algarismo. Né? O algarismo foi em homenagem ao matemático árabe, Al-Khwarizmi. Era o árabe, né, um matemático famoso ali na época dele, e aí em homenagem ficou algarismo. Tá? Então, o sistema decimal, né, posicional, tá? E a gente usa os algarismos de 0 a 9, podendo formar qualquer número. Tudo bem? Bom, agora vamos começar a entender o que é um número primo. Vamos definir o número primo. O que é um número primo? O número primo, gente, é um número, tá, que ele não pode ser 1, né? Não pode ser 1. E os únicos divisores dele são 1 e ele mesmo. Tá? Por exemplo, 2 é um número primo. Por que 2 é um número primo? Porque só tem 2 divisores. 1 e ele mesmo, e 2. 7 é um número primo. Por quê? Só tem 2 divisores. 1 e 7. Por que 4, por exemplo, não é um número primo? Além de ser divisível por 1 e por 4, ele também é divisível por... Aí é chamado número composto. Tudo bem? Bom, agora vamos recordar alguns critérios de divisibilidade. Então vamos lá. Divisibilidade por 3. É claro, aqui também, quando a gente fala divisibilidade por 3, também vai dar divisibilidade por 9. Tá? E é o seguinte,
um número, ele é divisível por... Vou pegar 9, que 9 é 3 vezes 3, vai dar por 3. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos resultar num número divisível por 9. Veja por que isso aqui, ó. Aqui, né, a justificativa. Existe uma relação importante que fala o seguinte: 10 elevado a n, esse n aqui é um número natural, tá? Menos 1 vai dar um número divisível por 9. Então vamos lá, por exemplo, se n for 1, fica 10 menos 1, vamos escrever 1 vezes 9. Se n for 2, vai dar 100, não vai? 100 menos 1? Então, 11 vezes 9. Veja, apareceu duas vezes aqui, ó. Então, acontece o seguinte, ó. Isso aqui, ó, tá assim, ó. 10 menos 1 de 9. Repara isso aqui, ó. Certo? 10 ao quadrado menos 1 dá quanto? 99. 11 vezes 9. Veja aqui, ó, 1 uma vez, aqui 2 vezes. Então sempre vai dar um número divisível por 9. Tá? Então, é por indução que vai formar, que vai provar isso aqui. Aí acontece o seguinte. Então isso aqui, ó, vai dar um número divisível por 9. Logo, se é divisível por 9, obviamente vai ser divisível por 3, que 9 é 3 vezes 3. Tá. Então veja, como que foi feita essa demonstração? Vamos pegar um número n aqui, ó, qualquer. O n, como ele está no sistema decimal, ele pode ser escrito assim, ó, nr menos 1, até o último algarismo, aqui o algarismo das unidades, ó, n0. Tá? Originalmente nós tínhamos escrito o contrário, né? Não foi esse não, foi no outro que era do menor para o maior, aí nós convencionamos, né? Então, aqui, como é no sistema decimal, a gente pode escrever nr vezes 10 elevado a r, mas assim por diante, n1 vezes 10 mais n0. Mas por que é isso? Vamos pegar um exemplo numérico. Por exemplo, você escreve assim, ó, 325. Tudo bem? Isso aqui eu posso escrever como sendo 3 vezes 10 ao quadrado, 320. 2 vezes 10 na primeira, mais 5, que é o algarismo das unidades aqui. Tá? É isso aqui. Tá? Então, aí, obrigado. Aí, ó, o que acontece? Agora, então, ó, este n é igual a isso aqui, tudo bem? Tranquilo? Tá? Escreveu aqui, ó, desse jeito, ó, tá vendo? Ó? Esse aqui seria o n, tá? Escreveu desse jeito aqui, ó, no segundo membro. Aí, convenientemente, tá? É aquele truque, né? Convenientemente, nós vamos, a magia, né? Nós vamos subtrair esta soma aqui dos dois membros. Então, aqui no primeiro membro vai ficar n menos esta soma, tá aqui, ó. N menos essa soma. No segundo membro, estava escrito isso aqui, não estava? Menos essa soma também, para não alterar o número. E olha só o que acontece. Aqui vai aparecer, ó, aqui, ó, vai aparecer isso aqui, ó. NR10 elevado a R menos NR. Eu posso colocar NR em evidência aqui, ó. Colocando NR em evidência, o que fica? 10 elevado a R menos... Olha aqui, ó. Esse número aqui não é divisível por 9? Tudo bem? A mesma coisa em todos. E vai acontecer o que com o último termo? O que vai acontecer? Mais N0 com menos N0? Cancelou. Então só sobrou um número divisível por 9. Então, logo, o número é divisível por 9. É o mesmo caso do 3. Tudo bem? Então essa é a demonstração da divisibilidade por 9, consequentemente a do 3. Bom, essa aqui é bem mais simples, né? A divisibilidade por 5 e também por 10. Quando que o número é divisível por 5?
Quando o último algarismo terminar em ou. E quando que ele é divisível por 10? Quando obrigatoriamente ele terminar em 0. Né? O último algarismo for 0. Então vamos lá. Um número natural n. Vocês repararam que nós trabalhamos o enfoque dos números naturais. Tá? O enfoque nosso foram os números naturais. Tudo bem? Então, um número natural é divisível por 5. Se somente se o algarismo da unidade for 0 ou 5. Tudo bem? Se for divisível por 10, o algarismo das unidades deverá ser 0. Ok? Então vamos lá. N é um número natural. Ele pode ser escrito dessa forma. Por que eu posso escrever o N como sendo um número desse jeito aqui? Repare. Veja esse exemplo aqui, ó. 325. Este número aqui não é um múltiplo de 10? Sim. Não é? Sim. Aí sobra o quê? O algarismo das unidades. Muito bem? Então, se eu tiver um número qualquer ali, representado N, NR, NR menos 1, assim por diante, N1 e N0, o que vai acontecer? Até aqui, quando eu separo, então vai ficar 10 elevado a R, NR, não é isso? 10 a R menos 1, NR menos 1, assim por diante. 10, vou colocar esse pontinho só para reforçar, N1 mais o N0. Isso aqui, ó, é múltiplo de 10. Eu posso colocar 10 em evidência. Então, este aqui, ó, para simplificar, tá? Nós chamamos 10 0. Só para simplificar, tá? Não ficar esse montão de índices. Então, veja, o nosso número natural ele pode ser escrito assim, não pode? Tá. Repare, este número aqui, essa parte aqui do número, esse 10n, ele é divisível por 5? Claro que é. 10, como que eu posso escrever 10? Tudo assim. Então, o que precisa acontecer com esse último algarismo aqui, o N0? O que tem que acontecer? Eu tenho que escolher um número de tal modo que ele seja divisível por 5. E só tem duas opções, 0 ou 5. Então é por isso que a divisibilidade por 5, você olha só o último algarismo. Ele tem que ser 0 ou 5, para que o número seja divisível por 5. E por 10 é mais simples ainda, né? Olha lá, mesma coisa. Aqui, ó, nós temos o nosso número. O que tem que acontecer para este número ser divisível por 10? Essa 10n é divisível por 10? Sim, então tá tudo bem aqui. Vamos só olhar o último algarismo. Então, se a única situação para que ele seja divisível por 10 é que ele seja 0. Tudo bem? Essa é uma divisibilidade conhecida, né? O pessoal estuda bastante. Agora vem uma que o pessoal não conhece. Aliás, nem tinha, né, professor? No material do Estado ele nem citava. Tá? A divisibilidade 7. Tá? Vamos lá. Então nós temos um número natural. Aqui está N1, N2, N3. Aqui está a notação começando do N1, mas poderia começar do NR até o N0. É uma questão só de notação. Onde o NI é o algarismo que compõe o N. Então ele vai ser divisível por 7, sem somente ser o número que não contém o último algarismo, ou seja, até aqui, ó, tirando esse último aqui, ó, tá? Subtraído do dobro do último algarismo, for um número divisível por 7. Bom, vamos ver na prática. Primeira demonstração. Então aqui, ó, eu tenho o número natural, N1, N2, N3, até o NU aqui, ó, tá? Ele pode ser escrito dessa maneira, não pode? 10 vezes um número
qualquer aqui, né? Porque é múltiplo de 10. E sobrando o algarismo das unidades. Igual eu fiz aqui, ó. Não é isso? Exato. Tudo bem? Tá. E aí? O que acontece? Então, este número aqui, ó, se eu considerar o número formado N1, N2, N3 até um NU menos 1, aqui é U, né? U menos 1, menos o dobro do último algarismo. Se eu falar que isso aqui é múltiplo de 7, ou seja, divisível por 7, para algum K, o que acontece? Eu posso escrever isso aqui, ó. Eu estou considerando esse número aqui é divisível por 7. Tá? Estou imaginando. Tá? A primeira parte da demonstração. Na verdade é a volta ali. O que acontece? Se eu escrever esse menos 2U no segundo membro, então ele fica mais 2NU aqui, ó. Tá vendo? Mais 2NU. Olha, então, isso aqui, ó, é o seguinte. Esse número aqui, ó, N1, N2, N3, até N, aqui tá, se vê NU, tá? Aqui tá NU. É 10 vezes o número formado até o último algarismo aqui, mais um certo número, que é isso aqui, ó. Tá? E aí, isso aqui, este número aqui, ó, quem é este número aqui, ó? Quem que é este número? É o 7K mais 2N. Olha aqui no começo, ó. Tudo bem? Então, ó, este número é 7K mais 2NU. Então eu substituo por 7K mais 2NU. Fazendo a multiplicação, o que acontece? Vai dar 70K mais 21NU. Esse número é divisível por 7. Tá? Bom, agora a gente supõe o contrário. A gente vai pegar esse número aqui, ó, N1, N2 até o N1 menos 1 menos 2NU, que era aquele que eu peguei aqui no começo, ó. Vamos supor que ele possa ser escrito na forma LK. Eles, não sei se viram o teorema fundamental da aritmética. Vocês viram o teorema fundamental da aritmética? Na graduação, acredito que ainda não, mas eles já devem saber. Já devem ter visto, né, o teorema fundamental. Falando rapidamente, tá? Todo número pode ser escrito na forma de um produto de números primos. Tá? Então, a gente pode imaginar que este é um número qualquer, não é um número. Então, ele pode ser escrito na forma de produto de primos. Olha lá, ó, LK primos. Tá? Bom, então o que acontece? Então eu pego este número aqui, tá? Que eu considerei aqui no começo, tá? Igual a LK. Logo, se ele é igual a LK, eu escrevo esse menos 2NU aqui no segundo membro. Tudo bem? Então repare, ó, este número aqui, tá? Ficou LK mais 2NU. Mas acontece o seguinte, o N1, N2, N3, o NU, ele pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. Foi o que foi feito, ó. Então é 10N1 até o NU menos 1 mais o NU. Tá? Mas isso aqui, o que é isso? Quem é isso aqui? É o LK mais 2NU. Aí você multiplicando por 10, o que acontece? Vai dar 10LK mais 21NU. Essa parte é divisível por 7. Tudo bem? E essa? 10LK. E agora? Quando que isso vai ser divisível por 7? Somente, tá? Se o L for 7 ou o K for 7. Só nessas duas situações. Tá? Então, dessa maneira, o número vai ser divisível por 7. Olhando assim, com letras, às vezes fica meio complicado. Vamos ver um exemplo médico para clarear tudo isso? Tá? Vamos lá. Vamos utilizar o método para verificar se o número 7.315 é divisível por 7. Eu poderia falar, mas esse número é pequeno, eu não posso dividir? Pode. Pode. Mas e se fosse um número bem grande? Aí fica complicado, né? Então, vamos lá. Como que é o método mesmo? Você separa... Vou fazer aqui na lousa. Separa, vou te dar. Então nós temos
demonstramos lá. Pegamos o número e separamos o último algarismo. Então sobrou o quê? 731. Só que eu vou subtrair o dobro desse último. Então, se eu separei o 5, dobro de 5, aí vai dar o quê? 721. Mas está um número grande aqui, olha lá, tá vendo? Olha lá, tá aqui, ó. Nós estamos nessa parte aqui, ó. Olha lá, mas 721 está um número grande. Vamos aplicar novamente a técnica. Separa o último algarismo e subtrai. Né? Você pega o algarismo aqui que sobrou, tirando esse último, subtrai do dobro. Dobro de 1? 70. Tudo bem? Então, portanto, 7, 315 é divisível 7. Tudo bem? Então, a demonstração assim pode ser, né, meio trabalhosa, meio enroscadinha, mas na prática é bem simples. O professor Hermes, ele tinha citado, mas e a divisibilidade por 13? Não foi? Então eu coloquei um exemplo, professor, da divisibilidade do 13, para a gente ver. E depois nós vamos falar o exemplo geral. Tudo bem? Não, é porque, dá licença. Claro. É que tem um número até 100, 91, ele engana, né? Parece que é primo, né? A gente olha assim e passa batido, né? Mas 91, no seu critério, quer ver? 91, faz favor. 91 é divisível por 7 já? 91. Faz no seu critério. Separa o último e subtrai do dobro. É por 7. É 7, né? Às vezes a gente vai pelo olho assim, é número primo, né? Confunde, né? 91. Então, ó, vamos lá na divisibilidade por 13. Mas nós não citamos a divisibilidade por 13 aqui. E é por 13 também, 91. É por de uma 13, regra geral. Quer ver, ó? Vamos lá. É por 13, né? 7 vezes 13, né? É 3 vezes 7. Separamos, ó, o algarismo da unidade. É a mesma regra, tá? Então, por exemplo, esse número aqui, ó. 8.281. Olha lá, tá vendo? A mesma regra. Separa a mesma maneira, tá? Que nós vamos fazer. Separa o último, tudo bem. Do restante do número 828, né, que é sem esse último aqui, ó, subtraímos 9 vezes. Vocês repararam que mudou aqui? 9 vezes. Quando era a divisibilidade por 7, o último algarismo era multiplicado por quanto? Por 2. E agora? 9. Existe uma regra para a gente determinar esse fator, tá? Que é o que nós vamos ver na sequência. Tudo bem? Então, é por 9 a do 13. Então, repare, pegou aqui, ó, 8.281, olha lá, separou um 1, multiplicou por 9, né? Então deu 828 menos 9, 819. Ainda está grande. Tá bom. Separa o último. 9. Subtrai 9 vezes. Então dá 81 menos 81, 0. 0 é divisível. Então esse número aqui, ó, é divisível por 13, ó. 9. Às vezes a pessoa olha assim, né, não desconfia, né, fala, nossa, tal. Então, vamos agora ver um outro exemplo. Acho que tem aqui, do 17, que é outro número que o professor traz, falando, são números assim, que, né, vem à mente, mas você não fica meio perdido, né? Na prática, assim, durante uma aula, às vezes um aluno pergunta e você pode ficar falar, não tem que fazer o cálculo na raça, né? Então vamos ver. Um número n, 10k mais n1, é divisível por 17 se o número menos 5 vezes o algarismo das unidades for dividido por 7. Repare, mudou o fator. Não mudou? Por 7, o fator era quanto? 2. E por 13? 9. E agora por 17? Então, exatamente.
Qual é o padrão? Foi o que nós demonstramos, né, professora? Tá? Não vou colocar a demonstração aqui, tá? Que é bem mais complexa do que aquela. Mas vai ficar disponível, né? E aí, se o pessoal quiser dúvidas, a gente está à disposição, né? Então, só avisar aí que eu venho novamente, tá? Para tirar a dúvida do aluno. Vamos lá. Tá lá. Vamos pegar um exemplo. Olha esse número aqui, já está grande, né? Tá vendo? Ó? 59.551. Já pensou em dividir por 17? Já começa a ficar chato, né? Então, olha a regra, é a mesma. Separa o último algarismo e subtrai 5 vezes. Deu isso aqui, ó. Separa o último algarismo e subtrai 5 vezes. Deu isso. Separa o último, subtrai 5 vezes. Tá lá, deu 34. Olha só, 34 é ou não? Divisível por 17. Tudo bem? Qual é o padrão? Como que nós vamos descobrir? Exatamente aqui que a gente vai comentar. Repare, aqui eu coloquei ainda alguns exemplos, tá? De divisibilidades por números primos pouco utilizados. Então vamos lá. O 11 entra, Alfa? Qualquer um. O 11 entra naquela... Qualquer um. O 11 é mais fácil ainda. É uma vez. Você vai subtrair, separar o último algarismo e subtrair uma vez. É uma das mais simples. Uma vez? Uma vez. É verdade. Nós vamos ver o fator, quer ver? Ó? Nossa. Olha lá, É porque ó. O número é divisível por 19 se o número formado, né? Esse K, entendam, é o número sem o último algarismo, tudo bem? É o número formado, né? Você pega o número sem o último algarismo. Se K menos 17 vezes o algarismo. Olha aí, ó. E aqui, divisibilidade por 23. Vai ser o K menos 16 vezes. Olha aí, já mudou tudo. A dificuldade vai ser encontrar o padrão, né? Olha lá, ó. Divisibilidade por 29. Olha que coisa estranha, ó. K menos 26 vezes. Estão vendo aqui, ó? Então, nós precisamos determinar esse fator aqui, ó. Que é justamente dessa forma. Tá? Aqui nós omitimos, por questão de tempo, a demonstração. Tá? Mas quem tiver curiosidade vai ficar disponível. De um modo geral, eu não quero encontrar esse fator aqui, o A. Sim. Se eu encontrar esse fator, acabou, né? Qualquer divisibilidade, aí nós vamos ver por que do 11 é uma vez. Esse fator A, ele tem que ser um número dessa forma aqui, ó. Para isso aqui, ó. Tá? Ser divisível por D. A gente depois, eu tinha escrito já, né? Mas a gente ia querer colocar P, né? De primo, né? Aí a gente já foi uma correria e tal, e ficou D, mas poderia... Entenda que D é o número primo, tá? D é o número primo maior ou igual a 7. Tudo bem? Que a divisibilidade por 3 já tem o critério dela. Para maiores ou iguais a 7. Então vamos lá. Veja só. Quer dizer que o número, dessa maneira, dessa forma aqui, ó, K menos um fator, menos o algarismo das unidades, para que ele seja divisível por um primo D, tá? D, entenda, número primo maior ou igual a 7. Basta que ele seja um número dessa maneira aqui, ó. É um valor, um número natural aqui, ó. Esse X é um número natural. Tudo bem? Um múltiplo de D menos 1 e divisível por 10. Então vamos lá. Vamos escrever a fórmula aqui. Quer dizer que dá assim, ó. Vou copiar igual tá aqui, ó. O número é K menos AN. Tudo bem? Então, ele é divisível por D. D é o número primo, tá? D, número primo, maior ou igual a 7. Tudo bem? Se esse A for dessa maneira aqui, ó, um dx menos um múltiplo de D,
né? Um múltiplo de D menos uma unidade por 10. Então vamos voltar na divisibilidade por 7. Na divisibilidade por 7, qual era o fator mesmo? 2. Qual que era o fator? 2. Então, vou pegar D igual a 7. Para D igual a 7. Então vamos determinar A. A seria 7x menos 1 por 10. Qual o número x que eu coloco aqui para que isso dê um número natural? Este A tem que ser um número natural. Tudo bem? Vamos lá? Se eu colocar 1 aqui, 7 menos 1, não deu. Se eu colocar 2, 7 menos 2, 14 menos 1, não. E se eu colocar 3? 7 vezes 3? Menos 1? Então, o fator dividido por 10, 2. Pronto. Então, tá? Você faz x igual a 3, tá? E você encontra A igual a 2. Pronto. Você determinou o fator. Aí você encontra qualquer valor. O professor Hermes citou a divisibilidade por 11, né, professor? Vamos ver o fator para a divisibilidade por 11? Então, vamos lá. Tá? Então, aqui são exemplos, tá? Então, exemplos. Ó, vamos lá. Vamos para qualquer primo. D igual a 11. Quer dizer, o nosso primo é o número 11. Tudo bem? Vamos lá. Quer dizer que o fator A vai ser um múltiplo de 11. Então, 11x menos uma unidade por 10. Não é assim? Lembre-se que este número A tem que ser um número natural, tá? Então não pode ser um número racional, por exemplo. Já não deu, não dá certo, não faz parte, tem que ser natural. Vamos lá? Qual o x que eu coloco aqui que vai dar certo isso? Vamos tentar x igual a 1? Deu. Já deu. 11 menos 1, 10 por 10. Então, eu substituo x igual a 1 e encontro o fator 1. Então, aí você encontra para qualquer número primo. Tudo bem? Eu achei, quando eu comentei com a professora, foi numa aula, né, professora, que nós comentamos, eu tinha visto isso, um professor explicando, não detalhadamente assim, em um vídeo, e eu achei interessante, porque eu falei, nossa, eu fiz IBILS e tenho tantos anos de sala de aula e eu não sabia. Aí eu recorri à ajuda da professora Evelyn, e ela achou interessante, e ela pediu para, na época era divisibilidade só por 7. Aí ela falou assim, nossa, se a gente conseguir expandir para qualquer número primo, vai dar uma dissertação de mestrado. E aí, foi difícil para achar, só para a gente pesquisando, tentando, não foi? Eu queria ressaltar isso, esse critério não foi desenvolvido por nós. Não foi. Certo? Isso existe, tem um autor que provou isso, nós simplesmente encontramos. Nós encontramos e escrevemos, tentando escrever de uma forma assim, mais simplificada e tal. Isso já tem, tá? Não foi desenvolvido pela gente aqui. O que nós fizemos foi estudar o critério e passar para vocês, porque eu acho que é bastante interessante. No meu modo de entender, eu achei bem interessante. Mas é bem antigo, né? Valeria para qualquer número. Qualquer primo maior ou igual a Escolher o 7. menor deles. Se eu tomasse o 13, daria certo também. Sim, o ideal é você escolher o menor deles justamente para você ter menos conta. Aqui, exatamente, tem esse, aqui ó, esse x é o mínimo, né, é o menor dele, o menor. E teve essa pergunta também lá né? Tudo bem? Então, deixa eu ver o que tem aqui. Aqui agora, aqui é um exemplo, olha. Ó, eu peguei o primo 43 aqui, né? Bem, né? Então qual seria o fator para 43? 7. Tudo bem? Dá licença um pouquinho. Como você chama? Danilo percebeu, por exemplo, do 13. Olha que interessante, eu falei do número 91, ó, dá uma olhada do 13. O A... Do 13? Então vamos lá. o DX, o né? primo é 13, esse.
Isso. Então D é 13. Critério então, por D 13. é 13. Aham. Então o nosso A seria um múltiplo de 13, claro que o menor, né? 13x. 13x menos 1 por 10. Isso. Tá. Olha o número que vai dar agora. Qual que vai... para dar divisível, né? 7, né? 7 vezes 3 é 13. Ah, isso, vai dar o 7. Porque termina em 1 aqui, aí vai dar final 0. Então é o 91, né? É. É o número 91. É. Menos 1 que dá... Menos 1. Isso é a ideia. Mas se você pôr o 13 lá na do 7, no A do 7, no lugar do X você põe Então, mas tem que ser o menor. Eu sei, Ah, mas tipo, tá. vai tirar 1, vai ser dividido por 10. Então o A vai ser um número natural. O A também vai funcionar, mesmo que ele não seja o 2 no critério do 7? É isso que nós estamos dizendo. 13. Entendeu? Quando você escolhe o mínimo, Então. para você minimizar as suas contas. Mas se não for, vai funcionar. Funciona, ele dá certo também, só que você fica com uma... Isso. Então a ideia é você escolher o menor X, o X mínimo. É, porque senão Tá. depois na hora de cancelar lá, você pega o último, multiplica pelo número que você achou, vai dar um número muito grande. Exatamente, aí não tem vantagem. A vantagem é você sempre pegar o menor, para ter menos, né? Essa aí a gente tinha observado lá. Tá certo? É bonito. Então aqui o exemplo do 43. Aí é o seguinte, o programa Profimat, que é um programa voltado para o professor de sala de aula, a gente tem que montar um projeto e aplicar em sala de aula. E nós montamos justamente esse. Eu coloquei esses probleminhas aqui, ó, dois exercícios aqui, ó, e apliquei no 7º ano, que seria a 6ª série do ensino fundamental. Então, o primeiro probleminha, tá? O aluno tinha que verificar se as chacras poderiam ser divididas em 7 lotes, com áreas inteiras, naturais, né? Que nós estamos trabalhando com natural. Então ele teria que aplicar o critério de visibilidade aqui. E um outro exercício mais simples, para ele verificar diretamente se era ou não. Então, apliquei esse aqui no 7º ano. Na minha escola eu tive muita colaboração da direção, não é toda escola tem escola que não deixa a gente fazer um teste, por exemplo, aplicar. Felizmente, a escola que eu fiz esse teste, a Celso Abad Mourão, que foi professor aqui da escola também, né? Da biologia. Isso. Então a escola permitiu, tá? E nós fizemos a verificação. Aqui, ó, repare, ficou veio de brinde aqui um negócio aqui. É o bônus. Então veja, eu apliquei, não sei por que foi isso. Ninja o negócio. Então, ó, na 3ª série do ensino médio, às vezes a pessoa fala assim, mas 3º ano de ensino médio tem que saber. Olha, teve gente que veio me confessar que nem tabuada estava sabendo direito. Tá? E mais, além disso aí, tem muito desinteresse e tal. Tem alunos interessados, né? O caso, eu fui professor do Diego, tá? Ele era um aluno interessado, que hoje está aqui lutando, né? A gente fica muito feliz de ver. E tem outros alunos também que querem participar, querem aprender. Só que a grande maioria não quer nem ouvir o que você fala. Você e nada lá na frente é a mesma coisa. Então, quando eles fizeram essa atividade, eu fiquei até contente, porque a grande maioria tentou realmente fazer e tal. Teve erros, tal, até no original lá tem até exercícios com erro, quando nós colocamos também para vocês analisarem. Então nós colocamos um exercício aqui, ó, para verificar para qual N aqui, ó, que seria o último algarismo, esse número seria divisível por 7. Então, a maioria dos alunos conseguiu fazer uma tabela, eles experimentaram valores. Tá? E o outro exercício era de preencher as lacunas, né? Em verdadeiro ou falso, para o número divisível por 7. Vocês estão vendo que o enfoque
na escola pública foi a divisibilidade por 7. Tá? No ensino fundamental, eu só citei e apliquei os exercícios. No ensino médio, eu fiz a demonstração na lousa. Tá? Só a do 7. Aquele do critério geral lá, um outro aluno que ficou mais interessado procurou saber que eu falei que tinha e tal, mas eu não coloquei assim na forma de trabalho ali. Aí eu pedi para que os alunos avaliassem a opinião deles, o que eles acharam, se valia a pena ou não tal. A maioria, tá, achou que foi válido. A maioria falou que foi interessante. Tá? Até na escola particular, eu fiz lá não permitiram que eu fizesse um teste, assim, porque tem programação, não sei o que e tal, mas eu perguntando assim para o aluno, eu vi que a maioria não sabia, nem os medalhistas olímpicos sabiam. Aí eu expliquei e tal, para aqueles, assim, na forma de plantão, de dúvida e tal, e eles também acharam interessante. Então, é isso aí. Eu tenho uma dúvida. O número 2.100.000 ele é divisível por 7? Você poderia aplicar? Ó, vamos pegar um mais simples. Vamos pegar 210. Isso, porque se vem cancelando o zero, né? Quando você tem uma sequência de zeros, quando você tem uma sequência de zeros, aliás, tem um exercício aqui com sequência de zeros. Você vai subtrair o dobro de zero, dobro de zero, dobro de zero, você vai acabar cancelando tudo. Então o que vai sobrar vai ser isso. Tudo bem? Então a parte principal vai ser essa aqui. Então você subtrai do dobro do último algarismo. Então aqui vai dar... Não, 21 já deu, né? Aqui, ó. Já deu, nem precisa. 21 é dividido por 7. Isso, porque senão seria o quê? Seria... É 3, né? Quando é 7 é 3. É 3. O X, aqui, ó. Você fala... O fator é 2. Esse número aqui é do múltiplo, para dar o menor múltiplo. O fator é 2. Fatorar é o 2. Que aí 2 menos 2 é... Isso. Entendeu? Fatorar. 2 Tudo vezes bem? 1, 2, 2 Então, menos quando 2. tiver um montão de zeros ali, você cancela